Mensagem do dia 26/3/2000. Ouviste a minha voz. O Pai fala: ouvi tua voz, Senhor, e guardei vossas palavras dentro de mim, e depois as selei. Conservo até hoje aquele tom de voz me chamando: Bento, Bento, vem aqui. Até certo ponto eu fui com os meus pés, mas teve um momento que jamais posso saber. Como cheguei até a beira de um poço e não o enxerguei. Foi um mistério que até hoje nunca me foi revelado sobre este assunto, para que eu pudesse contar aos meus amigos e à minha família, Senhor. Um caminho percorreste, mas não pelos teus pés, pois não enxergavas nada. Naquele momento te ajoelhaste diante de mim, ouviste minha voz e respondias-me só sim. Ouvias do alto, eu falando contigo, e derramando sobre a tua cabeça o meu sopro de vida, vida nova. Porque dali em diante, teu corpo ficou revestido de luz. Eu te abençoei e te pus a meu serviço. Dali em diante, foste forte e firme nas tuas palavras. Ouviste eu te dizer que a tua cruz, meu filho, seria pesada e foi. Por estes longos anos sofreste muitas difamações, injúrias, perseguições, doenças, dificuldades e ainda criaste 9 filhos e todos me seguindo. Não houve desobediência, houve sim, foi te ver fazendo só o bem para o povo de uma forma ou de outra. Outro não poderia ter este meu santo nome que te dei, Deus. Isto é, para te assegurar em tudo que tu escreves. Jamais alguém pode destruir essas santas palavras, porque são totalmente minhas. Apenas uso os teus braços e as tuas mãos para segurar a caneta. Então olhas nas escritas e sem saber falas-me. Como podem vir essas palavras tão facilmente? Filho, um mistério dessa natureza, só os antigos profetas é que tiveram e os santos dos últimos tempos. Com muita perfeição escreves tudo isto, mas sempre com o meu Santo Espírito dentro de ti. Uma tocha acesa tu és, um vaso precioso continuas sendo. Uma família grande oferecestes a mim e também a tua casa e teu coração. Teu trabalho, tua fidelidade, teu amor, teu carinho, tua humildade, teu desapego das coisas deste mundo, e só ouço de tua boca canções simples, mas lindas, como é a tua voz também, e teus versos não são hostis diante de mim, quando falas com tuas filhas, quando cantas com tuas filhas. Esse documento é dado de preferência a um filho que em tudo passou sem precisar lhe dar notas baixas, quero dizer, reclamar dos teus atos. Onde estás, estou sempre junto, e onde tu vais, contigo vou. Eu, o teu Salvador, e a minha Santa Mãe junto. De ti não temos nada que possamos nos envergonhar, pois quando te chamei, em 1972, derramei sobre ti meu Santo Espírito. 2 vezes porque o meu inimigo queria te tomar de mim. Precisei fazer tudo aquilo que me ficasses livre das coisas deste mundo. Então não pensasse mais em nada, nem na tua aposentadoria para mais tarde. Confiastes e confias em mim com toda a força do teu coração. Fé, meu filho, desta forma, teve Abraão comigo, que ofereceu-me o seu único filho, e tu que oferecestes até a tua vida, pois já ouvi tu dizeres que se teu corpo matasse a fome de todos os pobres, o darias para não ver mais ninguém morrer de fome, como se tivesse passado também. Tua história, filho, é linda e cheia de mistério para os homens, onde a maioria ainda não te entendeu. Jesus. Essa mensagem poderia-se dizer que é uma síntese da história do profeta. Ouviste a minha voz. Muitas vezes eu ouvi as pessoas perguntarem, ou pergunto para mim mesmo, Alex, como é que funcionava? Como é que teu pai falava com Deus? De que maneira? Nem o pai, na época, sabia responder. Quando a gente
perguntava para ele. Nós filhos, nós perguntava para ele. Mas aqui nessa mensagem, é como eu falei, é um resumo da vida dele, né? Está compactado aqui. E a gente vê, com uma história dessa tão linda, o que a gente precisa fazer para agradar a Deus? É como eu sempre falo, só tentar imitá-lo. Se eu conseguir imitar o Pai, eu já estou satisfeito. Não quero ser igual a Ele, não quero ser mais do que Ele. Se eu conseguir imitar Ele um pouquinho, com certeza, se o Pai conseguiu, eu também vou conseguir. E para que a gente conduza a vida da melhor maneira possível, é pegar uma pessoa, um personagem desse, nosso contemporâneo, que viveu entre nós, e usar como exemplo, nos mínimos detalhes. Eu, quando tenho oportunidade, falo com meus irmãos, tudo que eu procuro fazer, eu procuro pensar no pai, como é que o pai agia. Então, claro que eu não faço 100% como ele fazia, mesmo porque ele era uma pessoa e eu sou outro. Cada um tem uma característica diferente, mesmo sendo filho. Filho não quer dizer igualdade, apenas aquele pai e aquela mãe gerou aquele outro ser humano, que com cabeça diferente, com a personalidade diferente, mas tentando imitar o pai pelos bons exemplos que o pai deixou. Por isso que é interessante um bom pai dar bom exemplo para o filho. Não garante nada, mas se você der um bom exemplo, Deus já sabe qual era a tua intenção. Se o filho se perdeu, aí não fica mais na responsabilidade do pai. É assim que eu entendo. Mas Deus aqui, 28 anos depois, o pai foi chamado em 72, a mensagem de 2000. 28 anos depois, não foi 2 anos depois que o pai recebeu essa mensagem. Ouviste a minha voz. Será que também nós não ouvimos a voz de Deus todos os dias? Será que realmente Deus não fala ao nosso coração todos os dias? Eu acho que a diferença entre Deus falar para todos nós e Deus ter falado ao profeta é que o profeta ouviu. E nós, às vezes, ignoramos, não damos bola. E Deus, é claro, Ele vai acolher, ou Ele vai morar naquele que escuta, naquele que ouve. Por isso que Deus fala aqui. O Bento falando, né? Ouvi tua voz, Senhor, e guardei vossa palavra dentro de mim. E depois a selei. Quando ele recebeu aquela mensagem, aquele chamado, ele guardou dentro dele e selou, para que ninguém tirasse aquilo dele. Tanto é que ele ouviu muitas pessoas, muitas controvérsias, para tirar aquilo da cabeça dele. Mas ele selou, ele fechou com as 7 chaves. E isso ele levou até o final da vida dele. E isso Deus valorizou. É por isso que eu falo. De repente, todos os dias Deus nos chama. Mas será que damos a devida atenção? Será que guardamos dentro do nosso coração o chamado de Deus? Como o profeta guardou? Eu não sei. Não saberia te responder. Eu, com certeza, procuro guardar. Mas, de repente, não estou guardando no local certo, com as 7 chaves. E por isso, às vezes, a gente vacila, erra. Mas Deus mostra, vai mostrando para nós mesmos que questionamos como é que funciona. Como é que ele falava com Deus? E lá, no decorrer da mensagem, Deus vai falando para ele. Vida nova, meu filho. Vida nova de que jeito? Depois que ele foi chamado. Depois que ele abandonou tudo, ele largou aquela vida que ele tinha e buscou uma vida nova. Vida nova, meu filho.
porque dali em diante teu corpo ficou revestido de luz. Eu te abençoei e te pus a me servir. Dali em diante fosse forte e firme nas tuas palavras. Ouviste eu te dizer que a injúria, perseguição, doença que sofreste, dificuldade e por cima criasse 9 filhos. Ele sabia que ia ser difícil aquela tarefa. Então ele sofreu realmente injúrias, calúnias, difamação. Ele foi julgado, ele foi proibido. As pessoas não tinham mais praticamente o que dizer para ele, mas ele jamais desistiu. E com tudo isso, ainda criou os 9 filhos, uma família, todos nós, pensando em Deus, aprendendo a rezar o terço, indo à missa todo domingo. Esse foi o trabalho que ele se propôs a fazer para com Deus. Que em outra oportunidade eu já falei, o pai poderia ser tudo, menos covarde. Ele nunca foi covarde, ele nunca teve medo de nada. Sempre enfrentou o mundo para vencer os obstáculos que ele encontrava. Mesmo no tempo da música, no tempo da rádio, e com o trabalho com Deus, ele jamais temeu. Ele procurava respeitar as pessoas. Se quer, se não quer, tudo bem. Mas medo de falar, de trabalhar para Deus, nunca teve. Filho, um mistério dessa natureza, só os antigos profetas é que tiveram e os santos dos últimos tempos. Com muita perfeição escreves tudo isso, mas sempre com o meu Santo Espírito dentro de ti. Olha a comparação que Deus está fazendo aqui. O mistério dessa natureza, só os profetas, os antigos profetas e os últimos santos é que tiveram. Por isso que a gente tem que respeitar um profeta dessa natureza. Eu, com meus irmãos, obviamente a gente vai respeitar. Imagina ter um pai nesse nível, com essa qualidade. Fora a qualidade de profeta, de obediente a Deus, eu já falei aqui, como meus irmãos falam, ele era um ótimo pai de família. Ele era um ótimo esposo. Não tenho o que falar dele. Ele era um ótimo avô. Os netos hoje, por mais que errem pela mocidade, pela idade, mas eles ainda acreditam no avô. Eu sei que eu vejo eles falar. Infelizmente, eles estão deslumbrados, estão descobrindo o mundo que oferece, o mundo que está aí. Mas eles ainda têm aquela confiança no avô, respeito ao avô. Então Deus aqui está mostrando, está falando aqui, criasse a tua família, como eu pedi. E depois, mais para o final, ele fala, os teus versos não são hostis. O que quer dizer hostis? Agressivos, ofensivos, diante de mim. Quando cantas com as tuas filhas, este documento é dado, quando cantas com as tuas filhas, esse documento preferencialmente é dado a um filho em que tudo passou sem precisar lhe dar nota baixa. Quero dizer, reclamar dos teus atos. Onde estás, estou sempre junto. E onde tu vais, contigo vou. Eu, teu Salvador, e minha Santa Mãe juntos estamos contigo. Olha só o que Deus está falando aqui. Ah, mas então quer dizer que o teu pai não errava nunca, porque Deus tudo aprovava? Claro que não. Óbvio que não. O pai era um ser humano, mas um ser humano especial, que Deus escolheu. Deus lapidou ele. E claro que o pai começou a errar muito menos. Isso é o propósito de Deus. Deus, quando escolhe um ser humano, é claro que ele vai lapidar. Você, quando escolhe uma flor bonita, que você escolhe no campo, você leva para casa e cultiva ela. Você trata ela com carinho.
Essa é a flor que você escolheu. Esse é o ser humano que Deus escolheu. E Deus tinha muito apreço. Como é que ele ia escolher para ficar chamando a atenção do profeta? Muito raro eu lembro de alguma mensagem, tocar alguma coisa para o pai, antes, não na mensagem. Antes do pai pegar a mensagem, Deus chamava a atenção dele, aqui ou acolá. Mas muito raro, que o pai realmente era uma pessoa fiel. Ele fazia de tudo para não ofender a Deus. Para acabar a mensagem, Jesus fala: confiastes e confias em mim, com toda a força do teu coração. Fé, meu filho, desta forma, teve Abraão comigo, que ofereceu-me seu único filho. E tu me ofereces até a tua vida, pois já te ouvi dizeres: se o meu corpo servisse para matar a fome daquele que não tem o que comer, eu daria o meu corpo. Você imagina o que Deus poderia esperar de uma pessoa dessa? O que Deus espera de nós em relação a um filho desse? Que no mínimo, tenhamos respeito com ele. Pois ser humano é um ser humano igual a todos nós. Mas como eu falei, é uma pedra preciosa para Deus. Queira você ou não. Independente de ser meu pai, do José Roberto, da Ana Maria, da Silvana, do João Batista, independente dele ser nosso pai, é um ser humano que necessita e merece respeito. É um ser humano escolhido por Deus, é pensado por Deus, como outros dos santos, como outros profetas. E para acabar a mensagem, Deus fala: tua história, filho, é linda e cheia de mistério para os homens, onde a maioria ainda não te entendeu, não te entende. Realmente, o pai dizia, ele mesmo dizia, nem eu sei quem eu sou. Mas isso para ele não importava. O que importava é que ele sabia o que tinha que fazer, sabia o que precisava fazer e sabia até onde ele podia fazer. Ele era um homem muito cauteloso, respeitava muito o ser humano. Ele não tinha medo de falar sobre Deus, não tinha medo de pedir respeito nas igrejas, não tinha medo de enfrentar os eclesiásticos, para falar a verdade. Mas ele respeitava a vida alheia. Cada um, ele sabia que cada um leva a vida do jeito que quer. A única obrigação dele era avisar. Se entendeu, entendeu. Se não entendeu, problema de cada um. Se Deus agiu assim, por que ele, sendo um discípulo de Deus, agiria diferente? Então, é dessa maneira que eu vejo que uma mensagem dessa esclarece para a gente como devemos agir, como devemos nos comportar em relação ao profeta, a Deus, o céu inteiro e ao nosso semelhante. É dessa maneira, eu acredito, que estaremos muito próximo ou pertinho de fazer, de atender como o profeta fez, encontrar a nossa salvação.